estamos de volta com os Pingos nos Is, para você que nos escuta pelo rádio também, agora sim ao vivo no rádio e no YouTube, em jp.com.br/pingos, e temos um convidado especial aqui presente no estúdio da Jovem Pan em São Paulo para participar, nos conceder uma entrevista em Os Pingos nos Is, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, do DEM. Boa noite, governador, seja bem-vindo. Boa noite, Felipe, boa noite, Augusto Nunes, aqui no estúdio, um prazer revê-lo aqui. E é um prazer estar com vocês aqui no estúdio e, acima de tudo, com todos que nos acompanham aí nos Pingos nos Is pela Jovem Pan. Muito obrigado, governador, pela presença, e a gente queria tratar do assunto Amazônia, que tem sido uma polêmica recorrente nos últimos dias, até desviou um pouco o foco das questões que estavam mais na pauta do noticiário, como a lei do abuso de autoridade, a questão do inquérito aberto pelo Dias Toffoli na presidência do Supremo Tribunal Federal. Então, como é que o senhor está avaliando toda essa polêmica? A gente viu que uma parte do governo, ali a parte mais, o núcleo político, reage com o fígado a algumas declarações de autoridades estrangeiras, que também recorrem a muita histeria. Houve divulgação de foto de épocas passadas, que não são das queimadas atuais. Eu entrevistei hoje o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente no Pânico. Daqui a pouco a gente vai mostrar um trecho dessa entrevista, e a gente está tentando trazer aqui para o nosso público, principalmente, as informações verdadeiras, tentando baixar aí essa poeira para tratar o assunto com mais pragmatismo. E me parece que isso não é um esforço apenas nosso, mas depois de toda essa confusão, de todo esse embate virtual que ainda continua um pouco ali, o Emmanuel Macron, presidente da França, com Jair Bolsonaro, já há algumas soluções sendo tratadas. A gente viu o Sérgio Moro falando em envio de militares da Força Nacional para combater queimadas na Amazônia, o G7 hoje liberando verba para auxiliar o Brasil. Como é que o senhor está vendo toda essa situação? Felipe, em primeiro lugar, a semana passada realmente as coisas tomaram um contorno bastante ruim. Aqui no Brasil, fora, no mundo, muita gente falando, muita gente, ao invés de querer apagar o incêndio, jogando lenha na fogueira, alguns tentando apagar, inclusive, com gasolina. Declarações, né, sem contextualização adequada, pessoas falando daquilo que não conhecem, mostrando fotos nas redes sociais, como você mesmo disse, que representava tempos pretéritos aí, né, aquilo que é muito comum nas redes, né? As pessoas imaginam as coisas, pegam foto, coloca, circula, cria pânico, e isso para a imagem do nosso país extremamente ruim. Vamos lá. Primeiro, porque o agronegócio brasileiro é o setor da economia desse país que tem a melhor competitividade e que ao longo das últimas décadas representou todo o equilíbrio dessa balança comercial. Isso traz estabilidade, traz divisas, gera muito emprego, é uma cadeia absolutamente longa que começa nos tratores lá no Rio Grande do Sul, que passa por vários estados brasileiros, que está presente aí em todo o território nacional, e a exportação para os países do mundo está diretamente ligado à nossa imagem enquanto país, enquanto uma atividade que é muito ligada à questão ambiental. Porque se destrói a imagem do Brasil nessa área ambiental, seguramente os nossos concorrentes, e temos muito, aí os Estados Unidos é um deles, a própria França, né? Ela é também um grande concorrente do agronegócio brasileiro, ela vai colocar em xeque essa imagem para tirar dividendos, resultados comerciais. Então, nós temos que tratar isso primeiro com a verdade. Todos nós brasileiros queremos preservar a Amazônia, queremos preservar os nossos ecossistemas, que todos nós somos a favor disso. Eu não duvido que um brasileiro, por menor que seja a sua compreensão, ele seja a favor de destruir a nossa Amazônia, de não preservar o Pantanal no Mato Grosso, também. Os nossos biomas, tantos existentes aqui no nosso país. Agora, existiu na semana passada uma irracionalidade, né? Foi aí uma junção de fatores, né, declarações inapropriadas de autoridades brasileiras, de autoridades lá fora, e tudo isso criou pânico, mas que parece que a temperatura está baixando. Existem incêndios, sim. Todo ano isso acontece, eles são menores do que o alarde que foram feitos. No meu estado, especialmente o Mato Grosso, que é o maior produtor, né, do agronegócio brasileiro, nós temos centenas, milhares de focos, todos eles pequenos. Não existe um grande incêndio em curso no nosso estado nesse momento. Houveram milhares pequenos, próximo das cidades, próximo de assentamentos da agricultura familiar, e todos eles, nesse momento, já estão sob controle. Governador, quanto do território de Mato Grosso é ocupado pela Amazônia? A floresta amazônica agora é a
presença dela no estado? Nós temos hoje, no nosso estado, o Mato Grosso, ele tem 3 biomas. Nós temos o Cerrado, que é a grande parte, nós temos o Pantanal e nós temos o bioma amazônico. O bioma amazônico, ele dá em torno aí de 30%, 33% do estado de Mato Grosso. E o restante é Cerrado e Pantanal. E o senhor tem condições de colaborar nesse combate às queimadas? O senhor tem equipamento para isso? O Estado, o governo estadual está pronto para ajudar nesse combate? Augusto, até agora, no presente momento, nós conseguimos combater razoavelmente bem, embora o pior período é o mês de setembro, quando nós estamos no auge do tempo seco. Nós já estamos lá há mais de 100 dias sem chuva em muitas regiões. O ano passado choveu muito. Como choveu muito, não houve o processo de queima. Então, como não houve o processo de queima, o que aconteceu? Acumulou muito maciço, né? Muita área, né, de pastagem que ficou com aquele capim verde. E agora tudo isso, com muito período longo, você tem muito material orgânico para ser queimado. E aí, por irresponsabilidade, né, por negligência e até por má fé também. Não temos que descartar isso. Pessoas, inadvertidamente, vai tentar queimar um lixozinho ali no fundo do quintal, ou passa pela rodovia fumando um cigarrinho e joga a pituca do cigarro para fora. Aquilo acaba criando, né, às vezes, um desastre ambiental por conta de irresponsabilidade de algumas pessoas. José Maria Trindade, diretamente de Brasília, tem uma pergunta para o senhor, governador. Diga, Zé. Pois é. Olha, governador, a gente sabe que o Brasil é o segundo maior produtor de grãos do mundo, né? Fica ali atrás dos Estados Unidos, e não muito. Os Estados Unidos tem ali na faixa de 124 milhões de toneladas de produção, e o Brasil fica ali quase 115 milhões. E o Mato Grosso, o estado que o senhor governa, tem 30% da produção nacional. Isso é muito, né? Eu queria perguntar ao senhor se o senhor ratifica esse discurso dos produtores de que a produtividade aumentou, a área plantada até diminuiu e a produção aumentou, e que uma coisa não tem nada a ver com outra, quer dizer, desmatamento e queimadas não é coisa da produção de grãos no Brasil. É isso mesmo? Olha, Zé Maria, é verdade. Hoje no nosso estado, nós temos lá, para vocês terem uma ideia, Mato Grosso é hoje o maior produtor de soja, o maior produtor de algodão, de milho, o maior rebanho bovino. Estamos crescendo muito em aves, suínos, peixe, ou seja, produzimos muita proteína vegetal e temos grande capacidade de produzir proteínas animais. Isso é importante para o Brasil, importante para o mundo, e nós fazemos isso em apenas 37% do nosso território. 63% de todo o Mato Grosso, ele está exatamente igual Pedro Álvares Cabral encontrou há mais de 500 anos atrás. Então eu tenho dito, e vou repetir aqui, Zé Maria, que eu desafio: qual é a região do planeta que produz tanto alimento e respeita o meio ambiente como nós respeitamos? Nos Estados Unidos não tem isso. Não se cobra dos Estados Unidos, que é o maior produtor de grãos, por exemplo, e não vejo ninguém cobrando deles, né? Porque eles são grandes, porque ele é o maior país do planeta, porque ele tem uma grande capacidade de se articular dentro da geopolítica mundial. Nós aqui, brasileiros, muitas vezes ficamos criticando a nós mesmos, quando é verdade, temos coisas erradas, precisamos melhorar. Mas nós temos que reconhecer que o agronegócio brasileiro, neste momento, ele é extremamente importante para o equilíbrio da nossa balança comercial, para a geração de emprego e como uma das grandes alternativas para o Brasil continuar crescendo e caminhando para o futuro. Quem é que queima, governador? Quem é que queima? No nosso estado, Zé Maria, nós poderíamos dizer que as principais queimadas, elas aconteceram próximo das cidades, em sítios, chacareiros, pessoas pequenas que vai ali tentar queimar um lixo ou fazer uma queimada que ele acha que é controlada só do pedacinho dele ali, e aquilo foge ao controle, o fogo se alastra. Em agricultura familiar e em algumas regiões, que é a minoria, tem sim incêndios criminosos por alguém que até fez um desmatamento ilegal. Mas o importante dizer que agora nós começamos a funcionar no mês de agosto um sistema de controle e monitoramento para combater as queimadas ilegais, que é um dos mais eficientes hoje em curso no Brasil. Eu consigo em 24 horas detectar alguém que fez um desmatamento ilegal acima de meio hectare. Se o cara desmatar hoje meio hectare, amanhã nós pegamos ele e podemos acionar as forças para combate, a polícia ambiental, em parceria com o IBAMA,
Hoje nós estamos lá com 14 operações disparadas em várias regiões do estado para pegar pessoas que a semana passada nós detectamos que iniciaram um processo de desmatamento ilegal. Por quê? Porque não interessa para nós, não interessa para o agronegócio, não interessa por uma questão comercial e também não interessa por uma questão de consciência ambiental que eu acho que todos nós temos. Governador, eu falei da entrevista aqui que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deu ao Pânico, da qual eu participei, e tem todo um debate aí sobre as responsabilidades. Responsabilidade do governo federal, responsabilidade dos governos estaduais envolvidos com a Amazônia, e eu perguntei sobre a responsabilidade do governo federal. Pode soltar, produção. Você está falando aí dos hábitos culturais e o Zuckerman tocou na questão da responsabilidade. Eu estava lendo uma nota técnica de pesquisadores do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, e da Universidade Federal do Acre, que mostra que o recente aumento no número de queimadas na Amazônia está diretamente relacionado ao desmatamento. Aí tem uma declaração do climatologista Carlos Nobre, que eu acho que resume bem o caso. Abro aspas aqui para ele. A dinâmica é a seguinte: derrubar a floresta, esperar alguns meses para ela secar e aí atear fogo. Se você tenta botar fogo no dia seguinte, não vai queimar, pois a vegetação estará molhada. Espera-se uns 2 meses e aí põe fogo. E sempre, em todos os anos, agosto e setembro, são os meses com o maior número de queimadas. Como nesse ano, todos os indicadores, aí ele cita aí os indicadores do SAD, do Amazon, do DETER, né, de alerta de desmatamento, do INPE, foram de aumento do desmatamento, era de se esperar o aumento da queimada. Ele concluiu o doutorado aí no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, no MIT. É o seguinte, se havia então já o aumento do desmatamento e era de se esperar o aumento da queimada, e se os anos anteriores, como o senhor diz, foram anos de maior chuva e agora havia mais seca, quer dizer, havia todo um contexto em que poderiam ser tomadas medidas preventivas para que não acontecessem tantas queimadas assim, porque fica essa discussão de responsabilidade e eu queria que o senhor dissesse qual é a responsabilidade do governo federal nessas atitudes preventivas. Calcular o risco. Exato. Não, o raciocínio está totalmente correto. O que você relatou aqui, dito pelo Carlos Nobre, então, não tem nada a reparar disso daí. A questão é a seguinte: grande parte das queimadas que nós estamos verificando, elas ocorreram ou em áreas privadas ou em áreas devolutas, tá? Ou seja, áreas que não são nem unidade de conservação, nem terra indígena, nem assentamentos agrícolas do INCRA. Essas são as áreas de competência federal. Tá? O governo federal tem que atuar nessas áreas. Nas demais, quem atua são os governos estaduais. Então, se alguém não fez algum trabalho, foram os governos estaduais. Mas também não dá para culpar os governos estaduais. Porque o que acontece? Como o fenômeno já é conhecido, e o próprio Carlos Nobre reconheceu que todos os anos isso aconteceu, e não reconhecer isso é dizer o seguinte: todos os anos, então, em que houve queimada, a culpa foi de quem se omitiu. Não, isso é um fenômeno que acontece. Com maior intensidade ano seco, menor intensidade no período mais úmido, o fato é que acontece. Há medidas preventivas contra fogo, aceros, enfim, limpeza de áreas que podem ser feitas, sem dúvida, mas elas não zeram o risco. Esse é o primeiro pressuposto que precisa ficar claro. Segundo, os estados, tanto quanto o governo federal, têm problemas de logística também para cuidar. Nós estamos falando de uma área, ninguém está falando aqui de cuidar para não ter fogo na Praça Buenos Aires, aqui de um quarteirão. Estamos falando de 5 milhões de quilômetros quadrados. Estamos falando de uma área equivalente a 48 países europeus juntos. Então não é assim tão fácil falar e fazer a uma longa distância. A Amazônia é 40% do Brasil, né? Muito grande. É uma área gigantesca. Muito bem, voltamos aqui para a entrevista com o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes do DEM. O que o senhor achou das declarações do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles? Primeiro, se me permitir, Felipe, claro, vamos destruir essa teoria, né, de que o aumento do desmatamento causou o aumento da queimada. E eu vou destruir ela com dados do próprio INPE. O estado de Mato Grosso, o meu estado, do qual eu tenho a honra nesse momento de ser governador, ele reduziu de 2018 para 2019 17% o desmatamento. E estava aparecendo agora, né, como campeão de foco de queimada. Nós reduzimos, pega os dados. Na Amazônia como um todo, os 9 estados da Amazônia Legal, houve um crescimento do desmatamento. No nosso estado, reduziu 17%. A que o senhor atribui a redução, governador? A redução ela se deve principalmente, Augusto, a uma consciência hoje do médio e grande agronegócio de que não é um bom negócio desmatar. Porque hoje existe uma consciência de que esta questão ambiental é o nosso abre-alas para o comércio internacional.
Se nós fecharmos essa janela, todos nós estamos ferrados. Está ferrado o agronegócio e estará ferrado esse país, que ao longo das últimas décadas depende fundamentalmente desse setor para poder ter equilíbrio nas suas contas externas. Então, por que o cara quer desmatar? Ele não quer desmatar. O grande agronegócio hoje, do meu estado e de muitos estados, eles têm plena consciência disso. Agora, o senhor falou que é fácil, o sistema montado em Mato Grosso permite que se localize ali o responsável, até pela... Em 24 horas. Isso. A legislação permite, na opinião do senhor, que eles sejam punidos exemplarmente? Tem gente presa por ter cometido crime ambiental ou não? Ou a legislação é branda? Olha, a legislação, eu defendo que... Primeiro, Augusto, vamos falar a verdade, né? Nesse país existe uma cultura de que é muito ruim, de que tem lei que não se cumpre nesse país e são centenas, milhares. Aliás, a Constituição não se cumpre. Tem um ditado que fala aqui no Brasil, acho que muitos já ouviram o seguinte: tem lei que pega e tem lei que não pega. Como vacina. Né? Então, é horrível isso. Então, quando a gente fala do problema ambiental, é mais uma lei que tem dificuldade em fazer cumprir nesse país. Então, nós temos que ver aí um problema cultural, né, que não está ligado só ao meio ambiente. As pessoas não cumprem a lei do trânsito. Todo mundo sabe. Nesse momento tem um monte de gente nos ouvindo aí pela rua, né, que não pode passar de 60 por hora, de 50 por hora, de 40 por hora. E todo dia existem milhares, milhões de pessoas transgredindo a lei. Ele fala, não, mas isso... Aí o cara lá, o produtor rural, ele fala, não, mas isso aqui também é só o meu pedacinho que eu vou queimar. Quer dizer, então nessa do brasileiro achar que pode dar jeitinho em tudo, cria essas confusões que elas são muito prejudicial à nossa imagem e ao futuro do país. O senhor acabou não complementando a questão da responsabilidade dos estados, como disse ali o ministro do Meio Ambiente. Ele fez uma divisão ali clara entre a responsabilidade do governo federal. O que o senhor acha da responsabilidade dos estados? De forma objetiva, ele tem razão. O governo federal ele tem responsabilidade sobre as áreas que estão tituladas para o INCRA, as reservas ambientais federais ou terras indígenas. Agora, este problema ambiental é um problema que afeta de maneira generalizada a imagem do Brasil perante nós mesmos e perante o mundo. E essa destruição de imagem afeta diretamente o interesse, né, de toda a nação brasileira. Foi por isso que eu entendi que na semana passada, no meio de toda aquela confusão, pronunciamento em todo o mundo, verdades, mentiras sendo ditas e a reputação do Brasil sendo abalada. E o governo federal resolveu entrar, dizendo pelo menos, e amanhã nós teremos uma reunião em Brasília do presidente da República com 9 governadores da Amazônia Legal e devemos tratar desse assunto e até de medidas concretas para ajudar os estados a cumprir as suas obrigações no combate a esses incêndios e principalmente no combate ao desmatamento ilegal. E o ministro citou também o déficit orçamentário dos estados. Isso é um problema no caso do Mato Grosso? Lembrando que o senhor herdou o governo do PSDB, do Pedro Taques, né? E teve antes o governo do MDB, do Silval da Cunha. Felipe, é uma verdade. Hoje os estados brasileiros, na sua grande maioria, têm dificuldades orçamentárias, falta dinheiro para um monte de coisa. Mas mesmo faltando dinheiro, não pode faltar boa vontade e proatividade. Lá nós temos tido a boa vontade, né, dos nossos bombeiros, a sociedade civil, os produtores. Pegou fogo lá num parque nacional estadual chamado Ricardo Franco e houve uma grande mobilização com os bombeiros, com prefeituras, com pessoas da sociedade civil e com produtores liberando máquinas, equipamentos, aviões e rapidamente, né, conseguiu conter um fogo que seria realmente um grande incidente ambiental, um acidente ambiental por conta dessa mobilização. Então, é uma demonstração de que mesmo faltando recurso, e falta hoje recurso nesse país para um monte de coisa, se você tem boa vontade e determinação, é possível fazer alguma coisa. José Maria Trindade. Governador, eu queria que o senhor falasse sobre assim, a imagem do Brasil perante o mercado internacional. Realmente ficou uma imagem arranhada. O que os senhores vão fazer, e o senhor, como é responsável por 30% da produção de grãos do país, né? Muita coisa, maior produtor do país, como recuperar esse espaço no mercado internacional? Zé Maria, esse é um assunto que realmente me preocupa e eu já estou tomando algumas providências nesse sentido. Eu, por exemplo, estou tentando marcar com todos os embaixadores de países como Noruega, Reino Unido, vários países europeus, principalmente, que são clientes importantes do agro brasileiro, para mostrar algumas verdades. E nós só temos um jeito, é falar a verdade. E a verdade ela é amplamente favorável ao nosso país.
Nós temos aqui ativos ambientais que praticamente região nenhuma do planeta tem. Nós temos um agronegócio absolutamente sustentável, na sua grande maioria. Tem alguns equívocos, tem alguns erros, tem alguns exageros, mas isso é a minoria. O problema é que no nosso país, ou talvez no mundo, os exemplos negativos, eles ganham, né, uma facilidade para ser divulgado, circular nas redes sociais hoje, tremenda. Se você faz 100 coisas corretas e bacanas, ninguém posta. Ou se posta, ninguém reposta. Agora, uma coisa ruim, um fato que às vezes nem verdade é, ele explode nas redes sociais. É um fenômeno interessante, é aí um desafio da comunicação hoje combater essas chamadas fake news. Então, com relação ao mundo, para recuperar a imagem do Brasil, primeiro, falar a verdade e fazer um trabalho sério, e é isso que nós queremos fazer lá no nosso estado. O Brasil vai receber o dinheiro lá do G7, os quase 100 milhões de reais? Olha, isso é uma decisão, Zé Maria, do governo federal. Agora, se depender de mim, governador, e tenho certeza dos outros governadores com quem eu tenho conversado, nós queremos sim receber esse dinheiro. Por quê? Porque nós queremos preservar. E o mundo tem o dever de nos ajudar, porque esse dever foi constituído em reuniões que aconteceram ao redor do planeta diversas vezes e eles se comprometeram a ajudar os países que preservassem. E nós estamos preservando. Então, nós queremos, pelo menos eu digo pelo meu estado, receber esse dinheiro, porque ele vai ser importante não só na preservação, mas também no desenvolvimento de uma agricultura familiar sustentável, criar alternativa para aquelas pessoas que vivem nas regiões de floresta, porque ninguém vai ficar lá no meio do mato também catando coquinho e vivendo em condições precárias. Temos que criar alternativas para essas comunidades. Governador, Mato Grosso, a carne mato-grossense, as exportações de carne foram vítimas aí daquela desastrada operação carne fraca lá. Aquele problema de imagem já foi superado, né? Esse não existe mais. Aquele problema, Augusto, é mais um exemplo também, né, de coisa desastrada, de informações assim equivocadas, que ganham uma repercussão extraordinária, trazendo... E tem muita gente na imprensa, nas redes, que não entende isso, que quando você divulga, que você coloca uma informação sem checar a fonte, sem checar que aquilo realmente procede, aquilo está jogando demasiadamente contra o nosso país, contra o interesse de todos nós brasileiros. Então aquilo é um exemplo, né? Esse momento agora, né, das queimadas foi, na minha opinião, um conjunto de fatores, né? Saiu a notícia do aumento dos desmatamentos, começa a ter queimada, houveram declarações, digamos assim, né, inapropriadas por alguns atores aí políticos no cenário nacional e internacional. Tudo isso se juntou e a rede polarizou, assumiu as dores da Amazônia e aí começou a grande confusão. Nós precisamos voltar a baixar a temperatura, cuidar dos incêndios que são verdadeiros, que têm causas diversas e a partir daí, né, o Brasil fazer um trabalho de comunicação com a verdade. Não adianta querer criar factoides, se temos erros nós temos que corrigir, se tem alguém cometendo ilegalidade nós temos que punir e aí conversar com o mundo naquilo que é hoje a grande tônica do mundo é a preservação, gente. Está todo mundo assustado com esse tal efeito de aquecimento global aí que pode trazer consequências ainda inimagináveis, mas muitas vezes assustadoras. Governador, o presidente francês Emmanuel Macron está nessa troca de farpas pública com o Jair Bolsonaro, que continua hoje, inclusive, ele provocou ao dizer que a Amazônia pode ter status internacional e ele está sendo criticado por tentar usar as queimadas na Amazônia para prejudicar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Para o agronegócio brasileiro, qual é a importância desse acordo? Olha, o agronegócio brasileiro, ele precisa ter condições de expandir a sua capacidade de vender aquilo que nós fazemos aqui dentro. Hoje o nosso país ele tem um agronegócio altamente competitivo, é um agronegócio que viveu nos últimos anos um aporte tecnológico feito pela Embrapa, desenvolveu muitas novas técnicas, né, que vai desde equipamentos até o desenvolvimento genético. Então hoje o agronegócio brasileiro ele é muito competitivo e tem condições de ganhar mais escala. Eu cito como exemplo o meu estado, que hoje nós produzimos, a safra desse ano, vai ser de 65 milhões de toneladas. Podemos, até 2026, 2028, ultrapassar 100 milhões de toneladas, que é algo extraordinário para o nosso país, porque isso vai trazer divisas, trazer dinheiro para dentro do Brasil. Agora, nós temos competidores internacionais, e a França é um deles em algumas áreas. Então, nesse momento que o Brasil passa por uma turbulência de imagem, prejudicar a imagem do seu concorrente é algo que interessa a ele e interessaria a qualquer outro país. Agora, nós, brasileiros, é que temos que fazer esse debate
ou esse embate de imagem de uma maneira um pouco mais inteligente, propositiva, sem perder o jogo aí de opinião interna e até mesmo a nível da população mundial aí, que está muito ligada a essas questões ambientais. Não adianta brigar contra essa tendência ambientalista no mundo inteiro. Filho de produtor rural é ambientalista. Filho de madeireiro é ambientalista. Então, o mundo está muito preocupado com isso. O Brasil tem que se aliar e aí é mostrar o que nós estamos fazendo de bom, de correto e podemos melhorar naquilo que porventura tenhamos errado ou estejamos errando. É bom informar aqui que a Polícia Federal disse ter iniciado hoje ações para identificar, reprimir e investigar eventuais delitos ambientais perpetrados na região da Floresta Amazônica. A corporação vai atuar em conjunto com as Forças Armadas, IBAMA e Força Nacional de Segurança em áreas de fronteira, terras indígenas e unidades federais de conservação. Uma equipe de Brasília já foi enviada à região e todas as superintendências estaduais na Amazônia Legal estão mobilizadas em tempo integral para combater crimes ambientais. Há um inquérito específico para apurar o tal Dia do Fogo, 10 de agosto, que teria sido convocado por produtores locais. Resume aqui o site O Antagonista. O senhor já falou aí de uma tecnologia que o senhor usa, questão de meio hectare, se tiver destruído, um sistema que os senhores criaram lá em Mato Grosso. Eu falo de tecnologia porque foi assunto, inclusive, da entrevista com o Ricardo Salles. Ele estava falando ali do tamanho, da magnitude da Amazônia e, assim como acontece na vigilância das fronteiras, é muito difícil sem um monitoramento que exige algum equipamento tecnológico, porque com pessoas mesmo, você atravessar toda essa área fica complicado para o monitoramento. Se houver algum acréscimo da tecnologia que possa facilitar esse combate aos incêndios e às queimadas, principalmente quando são criminosos? Felipe, nós conseguimos lá no nosso estado colocar em funcionamento uma plataforma que ela utiliza, na verdade, imagens de 120 satélites que orbitam em torno do globo terrestre. Essas imagens são capturadas diariamente do quadrante do nosso estado e de outras regiões, mas nós compramos a imagem do nosso estado. Existe um sistema, uma plataforma que pega a imagem de hoje e cruzará com as imagens de amanhã. E esse sistema, ele consegue detectar um movimento do maciço florestal, porque ela tem resolução de 3 metros, de mais de meio hectare. Então isso é muito bom, porque você vai conseguir pegar um crime ambiental em curso. É como se um assaltante começasse a fazer um assalto e a polícia chegasse antes que o cara terminasse de cometer o crime. Seria muito bom, seria o ideal aí para a segurança pública no nosso país. Então, o termo ambiental, nós conseguiremos fazer isso, porque hoje a tecnologia que tem, os mecanismos do próprio INPE, demora um mês para ele soltar esse alerta. E um mês o cara destrói 100, 200 mil hectares e aí o crime já foi consumado. Reparar isso vai demorar anos e anos, décadas aí, depois de muito processo na justiça, de muita confusão, de muita briga. Então nós queremos, em tempo real, pegar o início desse crime. Nós já estamos com 14 operações em curso lá a partir de hoje em algumas regiões e mostrando às pessoas, olha, não vem não, jacaré, porque se você cometer esse crime, você vai ser pego e aí vai ser aplicado todas as, a mais dura, na letra fria da lei, as regras que tem para esse tipo de delito no nosso país. Muito obrigado. Conversamos com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do DEM. Muito obrigado pela sua participação aqui presencial em Os Pingos nos Is. Boa noite, bom trabalho. Espero que tenha um sucesso aí no combate ao desmatamento ilegal e às queimadas na Amazônia. Obrigado, Felipe. Obrigado, Augusto, e a todos que nos acompanharam aqui nos Pingos nos Is.